Imagine se de repente ninguém percebesse que você existe. Foi isso que aconteceu com esse cara depois que acordou como um fantasma. Agora ele precisa resolver o que aconteceu com ele e tentar se comunicar com os outros. Começamos com um grupo de pessoas em uma mesa do lado de fora de uma casa, celebrando Nick. Sua mãe faz um discurso e menciona que o pai de Nick está atrasado. Nick se levanta, deixa a mesa, corta um bolo com seu rosto nele, entra na casa, senta em um banco e aponta uma pistola para o rosto. Mas antes de atirar, ele acorda. Era tudo um sonho. Agora ele está no café da manhã com sua mãe, com um café da manhã engraçado, com um rosto sorridente para um homem adulto. Ele pergunta à mãe se ela pensou em um curso de escrita em Londres que ele quer fazer, e ela não parece apoiar. Ele transforma um sorriso no café da manhã em uma careta fofo. Agora ele está a caminho da escola em sua bicicleta. Na escola, ele faz uma troca de trabalhos para um cara. Depois de entregar o trabalho, sua namorada o surpreende, perguntando se ele irá para uma festa amanhã à noite. Ele diz que não pode porque estará ocupado. Em seguida, vemos dois caras e uma garota tentando conseguir dinheiro de um cara que aparentemente deve a eles. A líder da gangue o ameaça com uma faca, mas não faz nada além de arranhar o dedo dele. Agora estamos na aula de Nick e um cara está lendo seu trabalho para a classe. A professora pede a Nick para superar isso. Ele vai para a frente da classe, senta-se na mesa e lê seu próprio trabalho. É uma boa poesia, mas seus colegas de classe parecem entediados. Quando o sinal toca, todos arrumam suas mochilas e saem. Os alunos agora estão na cafeteria. O cara que foi arranhado é o melhor amigo de Nick, Pete. Nick diz a Pete que ele precisa se impor e não deixar as pessoas o intimidarem. Pete diz que não pode, então Nick vai lutar por seu amigo. Ele paga a dívida de Pete e sussurra no ouvido de Annie que ela está quebrada. Annie ataca Nick, dando alguns socos em seu rosto. Agora os dois estão esperando para ver o diretor e tem uma conversa sincera. Ela diz que ele não é melhor que ela porque vende ensaios. Ele admite que é um hipócrita. O diretor manda Annie para casa e diz a Nick para parar de perder tempo com almas perdidas como Annie Newton, que não tem futuro, e diz para não decepcionar. A única resposta de Nick é: posso sair agora? Em seguida, vemos Annie em casa. Sua madrasta fez o jantar para seu irmão, então ela a confronta. Isso causa uma discussão entre seu pai e madrasta, mas Annie simplesmente sobe e faz um sanduíche para seu irmão Victor. Victor pergunta se ela sairá hoje à noite, e ela diz que sim. No final, na casa de Nick, Pete chega e o provoca por ter sido espancado por uma garota, algo com o qual muitos podem se identificar. Agora, Pete pergunta a Nick sobre a mesma festa, e Nick diz que nem estará por perto amanhã. Estará em Londres para o programa de escritores. Sua mãe nem sabe, mas ele vai de qualquer maneira. Segundo ele, ela sempre tenta controlar tudo, mas desta vez ele não vai deixar. Agora vemos Andy entrar em um carro com seu namorado Marcus, e eles estão indo roubar uma joalheria. Ele quebra o vidro, pega algumas joias, corre de volta para o Mercedes, que Marcus acabou de ligar, e eles partem. Na manhã seguinte, Andy se prepara para a escola e está saindo com a bolsa. Marcus pediu a ela para deixar a bolsa com ele, mas ela se recusa e diz que ele não fará nada a respeito. No entanto, na verdade, ele faz algo. Ele pega o telefone e liga para a polícia. Que traidor! Na escola, vemos Annie pegar a bolsa e colocá-la no armário. Quando ela fecha o armário, vê Pete encarando-a. Poucos minutos depois, os policiais aparecem, abrem o armário, encontram joias na bolsa e a levam embora. Ela liga para Marcus da delegacia e dá a ele a atualização. Ele pergunta se ela tem alguma ideia de como descobriram, e ela diz que sim e que cuidará disso. Será que realmente vai? De qualquer forma, após a ligação, ela deixa a delegacia pronta para se vingar da pessoa que ela tem certeza de que a entregou para a polícia. Agora vemos Pete se despedindo de Nick. Abraçam-se e Nick vai para a casa onde sua mãe descobriu sobre seu bilhete para Londres. Aparentemente, a companhia aérea ligou para dizer que o horário do voo foi alterado. Ela o confronta sobre isso. Ele pede desculpas e diz que estava tentando falar com ela sobre isso. Mas ela observa que ele tem o bilhete há semanas, então ele iria de qualquer maneira, não importa o que ela dissesse. Mas ela está chocada que ele ia simplesmente partir sem dizer uma palavra. Ela diz que sente que tem vivido com um estranho. Nick está agora em seu quarto se preparando para partir. Ele pega um relógio e coloca no bolso. Então vemos Pete andando rapidamente. E boom, um cara aparece e o soca do nada. São os caras de Annie. Eles o levam até Annie, que acha que foi ele quem a entregou. Então ela o espanca tentando fazê-lo admitir algo que ele não fez. A tortura é demais para ele suportar. Então ele diz que vai contar a ela quem fez isso. Mas quem ele está prestes a implicar? A resposta é seu melhor amigo, Nick. Mas você precisa entender sua lógica. Não é como se ele fosse uma cobra ou algo assim. Ele simplesmente esperava que Nick já tivesse deixado o país e Annie não teria ninguém para bater. Mas, infelizmente para todos, o voo de Nick foi adiado. Então ele está na festa perguntando à sua garota se ela quer ir a Londres. Enquanto eles saem, ele joga os ingressos para ela e diz para se divertir. Parece que o discurso da mãe dele mudou sua mente e ele não quer mais ir. E você sabe que isso não é uma boa notícia para ninguém. Ele está voltando para casa quando o carro começa a persegui-lo e o empurra para uma vala. São Annie e seus caras que o espancam. Pete sai do carro e tenta explicar sua lógica, mas ninguém está ouvindo. Ele pega Nick, pergunta quem está quebrado agora e a resposta ainda é:
você. Todos nós amamos um cara com coragem, não é mesmo? Bem, isso pode ter saído errado. De qualquer forma, os órgãos genitais de Nick estão nele. Alguns socos a mais e um chute forte no rosto que o mata. Então, eles levam o corpo dele e o jogam em um buraco. Durante o processo, o relógio de Nick cai, mas ninguém percebe. Eu poderia perdoar o Pete antes, mas não agora. Como você permite a si mesmo fazer parte disso? Ele é seu melhor amigo, pelo amor de Deus. De qualquer forma, ele vai para casa e confessa para o Marcus. Ela diz a ele que espancou o cara que a entregou e você pode ver a marca de tiro na cara dele porque ele sabe com certeza que não foi essa pessoa quem a entregou. Agora ele pergunta a ela por que ela veio até ele. Você sabe que estou incondicional, Annie. Por que você veio aqui? Ele pergunta e a manda embora. Ela se sente traída. Espere até descobrir que ele é quem a entregou. Ela quebra algumas coisas em sua oficina, dá a ele um beijo irônico e vai embora. Então, cedo na manhã seguinte, vemos ela queimando suas roupas da noite passada. Você não vai acreditar no que vemos em seguida. Nick, ele sai da floresta parecendo ileso, tão limpo e fresco. Ele vai para a escola, senta-se na classe. Mas aqui está a coisa, ninguém pode vê-lo. Ele é, como se diz, invisível. Relacionável, não? Então ninguém sabe que ele está na sala, mesmo que ele esteja sentado ali ouvindo tudo o que estão dizendo. Eles aproveitam essa oportunidade para desabafar sobre ele. Até mesmo a namorada, chamando-o de pretensioso e dizendo que ele sempre está tentando se fazer importante. Não dá para confiar nessas garotas, mano. Mas, novamente, até mesmo seu melhor amigo o traiu, então eu realmente não confio em ninguém, mano. No início ele pensa que estão apenas brincando com ele, mas então ele pega um livro, joga-o na prateleira e o livro nem mesmo sai da mesa. Então ele vai até o telefone da diretoria para ligar para a mãe dele, escrevendo na cara do diretor, mas o diretor não pode vê-lo. Esse cara deve ser o John Cena. Então ele grita para a mãe dele. Ele pode ouvi-la falando com os detetives sobre ele, mas ela não pode ouvi-lo. Agora ele está correndo para casa. No caminho esbarra em alguém no corredor da escola. É atropelado por um carro e atropelado por um caminhão. Mas nada realmente acontece na vida real. Ele chega em casa e vê detetives por toda a casa fazendo de tudo para encontrá-lo. Ele tenta aliviar o sofrimento da mãe dizendo a ela que está morto, mas é claro, ela não pode ouvi-lo. Agora, ele está apenas vagando pelas ruas, mano. Se eu descobrisse que sou invisível, estaria fazendo muito mais do que apenas andar pelas ruas. De qualquer forma, os detetives Brian e Kate estão progredindo em sua investigação. Eles conversaram com o diretor, que contou que Nick brigou com a Annie, então eles vão até a casa da Annie. Aparentemente, Brian conhecia a Annie quando ela era pequena, porque o pai dela costumava ser policial. Eles conversam no telhado, perguntando o que Annie estava fazendo na noite passada. E Nick está lá para supervisionar as mentiras dela. Mas ele também descobre que Annie o espancou porque achava que ele a entregou. Ele a joga do telhado, mas isso simplesmente não funciona. Os detetives levam um grupo de busca para a floresta onde o corpo de Nick foi jogado. E Annie liga para o Pete e diz para ele estar lá. Nick ouve isso e fica visivelmente doente. Ele está em seu quarto agora e pode ver sua mãe entrar e mexer em suas coisas. Ela está lendo um poema que ele escreveu e ele lê junto com ela. Seu pássaro de estimação se junta a ele no paraíso invisível. Ele o segura nas mãos e depois de alguns segundos ele desaparece. Isso é uma revelação para ele. Ele diz, eu estou vivo, e corre direto para onde seu corpo foi jogado. Ele está tentando fazer o grupo de busca encontrá-lo, mas ele não está tendo muita sorte com os humanos. O cachorro, no entanto, parecia que poderia ver Nick, mas virou a cabeça no último segundo. O cachorro ajudou a encontrar o relógio de Nick, porém, agora Pete está relatando para Annie e o resto da gangue. Ele sente que em breve serão descobertos, então ele diz que irá relatar à polícia e diz a ele que se ele relatar, ele vai para a prisão também. Enquanto isso, Nick está lá ouvindo tudo e agora se infiltra de volta na casa dela. Ela está tentando empacotar suas coisas e fugir. Victor acorda e pergunta se ela vai embora e nunca mais voltar como a mãe. Ai, isso é bastante devastador. E ele está chorando agora. Ela pode ser durona, mas é sensível quando se trata desse garoto. Ela diz a Victor para nunca ser como ela. Um conselho excelente. Seu pai entra no quarto e diz para ela sair. E ela diz que está tudo bem. Mas se algo acontecer com seu irmão mais novo, ela voltará e o confrontará. Ela sai de casa. E Nick faz um de seus monólogos novamente, dizendo que a dinâmica familiar horrível dela não justifica nada do que ela fez. A busca na floresta se intensifica. Podemos ver helicópteros, uma ambulância. Agora um profissional diz que se Nick estiver vivo lá fora, ele tem no máximo 2 ou 3 dias. Agora temos uma visão do corpo de Nick. E vemos seus dedos se mexendo. Ele está realmente vivo. O detetive Brian agora vai conversar com Marcus. Ele pergunta se ele estava com Annie na noite de terça-feira. E é claro, ele diz que sim. Em seguida, pergunta se ele estava com ela na noite anterior, quando ela roubou a joalheria. E ele diz que não sabe de nada sobre isso. Claro que Brian sabe que Marcus está incondicional há 8 meses, mas ele não enfatiza muito isso. Ele apenas entrega seu cartão e diz para Marcus ligar se vir Annie, pois quer falar com ela sobre uma pessoa desaparecida em sua escola. Finalmente, Brian se certifica de que Marcus saiba que ele sabe a marca exata do carro que foi roubado na mesma noite em que a joalheria foi roubada. Nick está agora contando para sua mãe como ele sabe que isso não mudará nada para ela, porque ela sempre tem tudo sob controle. Ele está gritando com ela, sacudindo-a, espalhando tudo sobre a mesa dela, até mesmo jogando uma cadeira pela janela. Mas é claro, nada disso realmente acontece.
Poucos momentos depois, sua mãe desaba e começa a chorar. Ela está realmente chorando e chamando pelo nome de Nick. Pete está dando um passeio sob a chuva quando Marcus aparece do nada, o agarra e aponta uma arma para o peito dele. Marcus diz a Pete que está sendo seguido pela polícia, e ele realmente está. Marcus o leva para a floresta e Pete aponta para onde o corpo foi jogado. No dia seguinte, Marcus tenta enganar Annie para ir a um local onde ele possa acertar as contas com ela, mas ela tem um truque, então ela liga para Pete e diz para que ele vá em seu lugar. Pete vai e é seguido pela detetive Kate, depois que Nick fez o seu melhor para fazê-la acordar e olhar. Pete agora está na ponte com os dois caras, enquanto Annie observa de longe, mas então Marcus aparece por trás dela e aponta uma arma para as costas dela. Ele a leva até a ponte onde o resto dos caras está e diz para Pete ir para casa. Ele corre para casa, você pode ver como ele estava agradecido por ter sido chamado. Marcus diz que eles têm que agir rápido, porque há um rabo no Pete, e ele está certo, mas é tarde demais agora. A polícia já está aqui, e Ethan pega uma espingarda para Marcus e aponta para os policiais, mas eles estão cercados. No entanto, Annie é uma sobrevivente e consegue escalar e escapar. Peter Parker ficaria extremamente orgulhoso. Enquanto ela está fugindo, Nick grita: "Eles vão pegar você, Annie!" E parece que ela o machuca, porque ela se vira e grita alguma coisa. Então Nick diz: "Ela me ouviu!" Ela vai para uma boate, vende um anel que pertencia a Marcus para um cara. Depois que ele paga, ela decide ficar e dançar um pouco. Ela tira seu moletom e gorro e está agora fazendo a dança característica de uma mulher branca, enquanto Nick está apenas a observando. No dia seguinte, ela vai ao túmulo de sua mãe e pede desculpas. Então, Nick começa a falar sobre como às vezes deseja que sua mãe tenha morrido em vez de seu pai, por causa da pressão que ela coloca nele. Agora, ele se aproxima de Annie e toca seu ombro. Ele diz que sabe que ela pode ouvi-lo, então pede a ela para contar onde está seu corpo. Mas ela simplesmente se levanta e vai embora. Ele a segue. Ela invade a escola à noite, coloca algum dinheiro em um envelope para Victor e coloca no armário dela. Nick está lá para dizer a ela que está morrendo e não tem muito tempo. E, ironicamente, ela é a única que pode salvar sua vida. Você pode dizer que ela ouve a voz dele em sua cabeça. Então ele grita o nome dela e ela se vira, mas não vê ninguém. Ela está miserável agora. Ela vai tomar um banho e, sendo um bom rapaz, Nick se certifica de não olhar. Enquanto isso, o Nick na cova abre os olhos neste ponto e está dormindo agora na quadra de basquete. E Nick está bem ao lado dela, correndo as mãos pelo corpo dela e chamando pelo nome dela. Ele dorme demais e é acordado pela equipe de basquete que vem para o treino. Harry vai gostar de ser um fantasma e dormir, ou dormir de qualquer forma. Agora vemos a casa de Annie e Nick. Ela está olhando suas fotos antigas e ficando nostálgica. Não me diga que esses dois estão se apaixonando, porque até mesmo Nick está aqui sorrindo enquanto seu corpo está se decompondo naquele buraco. Graças a Deus. A mãe de Nick entra e acaba com qualquer romance que estava surgindo, e ele sai correndo de casa direto para a floresta, onde eles jogaram o corpo de Nick. E eis que o corpo de Nick não está lá. Nick está dizendo a Annie que alguém esteve lá para mover seu corpo. Ela vê as substâncias que encontrou com Pete dias atrás, e isso indica que Pete esteve lá. Então, ela vai atrás de Pete. Na escola, Pete está dizendo a ela que Nick nem mesmo a delatou no início. Ele confessa que ele e Marcus moveram o corpo, então ela vai atrás de Marcus. Ela o embosca em seu carro bem do lado de fora de uma delegacia e o leva até um precipício, dizendo para ele se ajoelhar. Um momento de inversão de papéis. Então, ela aponta uma arma para ele. Enquanto isso, Pete está tentando se apagar. Nick está implorando para ele não fazer isso, mas Pete não consegue ouvir nada. Mas aqui está a coisa bonita. Enquanto Pete está nessa zona de transição, onde ele não está morto ainda, mas não está totalmente vivo, ele vê Nick. Eles podem ver e conversar um com o outro. Agora, Nick está perguntando a Pete onde ele moveu o corpo ao mesmo tempo em que pergunta a Marcus a mesma pergunta. Ambos respondem mais ou menos ao mesmo tempo. Depois de fazerem isso, os pais de Pete entram correndo em seu quarto e o encontram no estado em que ele está. Annie simplesmente deixa Marcus e se vira para ir atrás de Nick. Mas não bater nele se revela uma ideia não muito boa, porque Marcus se levanta e atira nela. Ela não morre, no entanto. Ela tem o suficiente nela para atirar nele, levantar-se e ligar para o detetive Brian. Ela diz onde Nick está, diz a ele que o ama e deixa algo para seu irmão em seu armário, e ele deve se certificar de que Victor pegue. Os policiais correm para a represa onde o corpo de Nick está, mas é claro que Nick chega antes deles. Ele encontra seu corpo e agora está tocando a si mesmo. Oh não, não desse jeito. Ele está com seu corpo agora, mas você sabe que ele não pode se salvar. As comportas da represa se abrem e Nick está se afogando. Kate pede para fechar as comportas e agora os policiais estão procurando Nick. Brian o encontra e todos correm para lá. De fato, ele está vivo. Eles o levam para a ambulância e Annie está lá assistindo de uma distância muito longa. Ela ainda está sangrando. Ela entra em seu carro e meio que apaga por um tempo. Mais tarde, à noite, um policial a acorda e pede para ela sair do carro, mas ela não obedece e simplesmente dirige embora. Como esperado, começam a persegui-la. No hospital, a mãe de Nick está assistindo enquanto os médicos tentam salvar seu filho. A polícia finalmente cerca Annie e todos têm armas apontadas para ela, mas ela ouve a voz de Nick em sua cabeça dizendo:
Preciso de você, Annie. Eu preciso de você. E isso foi tudo o que ela precisava. Ela pisa no acelerador e atravessa o bloqueio policial. Ela chega lá, abandona o carro e completa a jornada a pé. Para onde ela vai? Para o hospital, é claro. Nick a direciona para onde seu corpo está sendo operado. Ela chega lá e a mãe de Nick diz: "Você tem muita coragem no momento em que a vê." Nick tenta ser o pacificador, mas você sabe que a mamãe não pode ouvi-lo. Então Annie tem que fazer tudo sozinha. Ela diz que só precisa falar com Nick, mas a mãe de Nick dá um tapa em seu rosto e ele então diz a ela que Nick está aqui, que ela pode senti-lo e ouvi-lo, que ela sabe o que ele quer. Claro que ela não acredita nela. Então, seguindo a orientação de Nick, ela conta à mãe de Nick sobre aquela vez em que estava no quarto dele lendo seus poemas e como ele estava com ela. Agora, ela pergunta a Annie o que ela quer e então ele diz que ela só precisa ver Nick, que ela pode ajudá-lo. Mas sua mãe diz não e estende a mão para sua arma, dizendo que ela sabe que pode trazê-lo de volta. Finalmente, ela deixa Annie entrar e agora ela está passando os dedos pelo corpo de Nick, pedindo desculpas a ele e implorando para que ele não vá. Ela tira seu colar, que pertencia à sua mãe, e coloca na mão dele enquanto se deita ao lado dele na cama. Quando ela faz isso, o Nick invisível desaparece e o verdadeiro Nick acorda e chama o nome de Annie. Ele diz que ela queria fazer uma coisa boa e Nick diz a ela que ela fez, que ela o salvou. Então, Annie desmaia. Em seguida, vemos Victor brincando com um avião de brinquedo. E Nick aparece e tem uma conversa com ele. Victor diz que sua irmã morreu e Nick diz que eles deveriam enviar uma mensagem para ela. A mensagem de Victor é simples e curta. "Oi, Annie!" Então, Nick escreve isso no avião para ele e eles o fazem voar. Moral da história: eu não sei, mas foi triste. Olá, prazer! Sou o Bruno e quero agradecer a você por ter acompanhado esse vídeo. O que achou dessa história? Compartilhe nos comentários. Se ainda não faz parte, convido você a se inscrever nesse canal e te peço um favor. Marque como gostei, clicando no botão de joinha logo abaixo. Isso faz toda a diferença para o crescimento do canal. Na tela está aparecendo mais 2 histórias interessantes aguardando por você. Até o próximo vídeo e obrigado!